Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fora da Estante, o podcast onde a literatura ganha vida além das páginas. Eu sou a Gisele. Eu sou a Karen. E no episódio de hoje, vamos mergulhar na obra Salvar o Fogo de Itamar Vieira Júnior. Depois do estrondoso sucesso de Torto Arado, Itamar nos presenteia com mais uma narrativa intensa e profundamente humana, abordando temas como a desigualdade, religião, a luta pela terra, além do resgate da ancestralidade através da memória. Então, prepare-se para uma conversa cheia de reflexões, simbolismos e emoções. Fique com a gente! Vamos tirar mais um livro da estante? Para começarmos, que tal a gente falar um pouco sobre Itamar Vieira Júnior? Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. Além de escritor, ele também é geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos. Pesquisa sobre a formação da comunidade sobre quilombolas no interior do Nordeste brasileiro, e ele é formado pela Universidade Federal da Bahia. Em 2018, foi vencedor do Prêmio Leia, de Portugal, com o romance Torto Arado, lançado em 2019 no Brasil pela editora Todavia. O romance é um dos maiores fenômenos editoriais brasileiros mais recentes, e ele também foi vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti. Em Salvar o Fogo, o autor apresenta a história de Moisés, um homem que vive com o pai Mundinho e com a irmã Luzia em um povoado rural conhecido como Tapera do Paraguaçu, às margens do rio Paraguaçu, no interior da Bahia. Os outros irmãos estão espalhados pelo mundo. Tapera é uma comunidade de agricultores, pescadores e ceramistas de origem afro-indígenas que vive à sombra do poder da Igreja Católica, dona de um mosteiro ali construído no século XVII e dos humores de seus religiosos, também suscetíveis à cobiça e aos desejos mais terrenos. No seu segundo romance, Vieira Júnior nos apresenta uma obra a um só tempo épica e lírica, sobre a forma das mulheres e o poder dos laços familiares. Se em Torto Arado a terra era o centro, aqui a memória e a opressão religiosa ganham destaque. Dando continuidade, vamos nos ater agora ao enredo e os personagens de Salvar o Fogo. A narrativa é ambientada na Tapera, uma aldeia situada no recôncavo baiano, que abriga uma comunidade de marisqueiros às margens do rio Paraguaçu, povoada por descendentes africanos e indígenas. O escritor apresenta essa localidade fictícia como um cenário simbólico para retratar questões religiosas, étnicas e socioculturais, tecidas ao longo da ficção. A partir dessa estrutura, narra a história de uma família humilde e de pouco estudo, afligida pela pobreza e pela marginalização, invisível à sociedade negligenciada pelas estruturas sociais de poder. A terra e o rio são meios de sobrevivência para os moradores, mas também símbolos de identidade e resistência. No entanto, essa comunidade está submetida a uma forte opressão religiosa, imposta por um monastério liderado por monges e abades, que controlam as vidas dos habitantes, tanto material quanto espiritualmente, como mostra uma passagem do livro tratando-se de Dom Tomás, líder religioso da Tapera. O Senhor a projetar sua sombra em tudo ao redor, não apenas no mosteiro e na escola, como também nas ruas e nas vidas das famílias da Tapera. Página 27 e 28. Na comunidade da Tapera, o núcleo familiar acompanhado na história mostram, em diversos momentos, essa luta interna da religião local e suas tradições impostas com a ancestralidade do povoado, devido às raízes africanas e indígenas, que ainda permeiam a vida dos personagens e são duramente repreendidas e oprimidas pelos abades. As personagens da trama trazem questionamentos e reflexões sobre este aspecto, a tal ponto que essas indagações os fazem, muitas vezes, abandonar a igreja, rebuscando as próprias raízes como forma de reescrever suas identidades. Dentre os personagens principais, nós temos Luzia, que é marginalizada, vista como feiticeira, que carrega uma corcunda misteriosa, que na verdade pode ser um simbolismo justamente aos fatos que a própria personagem carrega. Temos Moisés, ou também menino, que ele é inicialmente o irmão da Luzia, só que mais pra frente a gente descobre que ele é o filho, que, como sabemos que a outra foi irmão, e na história ele sofre uma violência pelo
abade Dom Tomás e fugiu de casa para a cidade. Outra personagem que também temos é a Marinha, que é a irmã mais nova de Luzia, que acabou se casando cedo, e após ficar viúva e sabendo do estado crítico do pai, ela retorna a Tapera para revisitar suas memórias. E os outros personagens principais são também o Dom Tomás, que ele é justamente a representação do poder opressor da igreja sobre a comunidade da Tapera. A história não segue uma linha do tempo tradicional, pois o romancista utiliza o recurso narrativo da analepse para recuar no tempo da construção literária e recuperar fatos ocorridos, resgatando-os em forma de flashbacks, além de que cada parte é narrada por um personagem diferente, dando novas perspectivas ao enredo. Dentre os temas centrais abordados no livro Salvar o Fogo de Itamar Vieira Júnior, nós temos a questão das heranças do colonialismo e a luta pela terra, pois Salvar o Fogo nos leva a um Brasil que muitos preferem não enxergar, um país construído sobre a violência, onde povos originários foram exterminados, negros e indígenas foram escravizados e silenciados. Suas histórias foram apagadas, sua voz foi negada. E ainda hoje, os conflitos pela terra seguem invisíveis, longe dos holofotes da mídia e do conhecimento da população que exige nas grandes metrópoles, como também de toda a população brasileira no geral, mas presentes na rotina dos trabalhadores rurais. Itamar Vieira Júnior, assim como fez em Torturado, rasga o véu desse Brasil oculto, dando voz a quem sempre foi silenciado. Seu livro não é uma narrativa poderosa ou uma mera narrativa ilustrativa. É um ato de resistência. Além disso, por décadas o povo afrodescendente e originário teve sua história como invisível aos olhos de todos, visto que ela é contada por seus conquistadores, o que não foi diferente na literatura brasileira, que muito se restringiu aos moldes europeus, sem dar nem vez e nem voz à sua própria gente, dificultando o conhecimento de suas próprias origens. O que Itamar faz é dar voz a um Brasil que raramente tem espaço na literatura. A história da Tapera é a história de tantas comunidades rurais esquecidas. Outra questão central abordada por Itamar é a opressão religiosa e medo. A Tapera ela não vai ser apenas um cenário, mas um reflexo de um Brasil onde a fé e o poder se entrelaçam para controlar corpos e mentes. A religião ela domina não só as terras, mas também a identidade daquele povo, sufocando suas raízes afrodescendentes e indígenas. No monastério, essa herança do período colonial, os abades impõem uma doutrina que reprimiu qualquer traço de ancestralidade, e a comunidade, sem perceber, ela vai sendo moldada por esse discurso, vivendo sobre a sombra da igreja e suas imposições. Em Salvar o Fogo, Itamar Vieira Júnior expõe como a fé pode ser tanto um refúgio quanto uma ferramenta de dominação. Além do mais, como herança daqueles tempos, a fé arraigada na Tapera se transforma em ferramenta de controle sobre os hábitos de uma população que vive amedrontada pelo mal, uma abstração sempre à espreita que se manifesta desde as crenças e saberes compartilhados pelos mais velhos. Devido ao extremo controle que a religião católica exercia sobre as mentes e as decisões dos habitantes, criou-se todo um pensamento onírico acerca de acontecimentos que não sabiam explicar, como sobrenaturais, tal qual a ideia do mal, muitas vezes associada à personagem Luzia, visto a relação que ela tinha com o fogo, pois, como lavandeira do mosteiro, ela via na igreja não apenas um meio de sobrevivência, mas um refúgio contra a perseguição, a difamação da aldeia. No entanto, o que deveria ser um abrigo se torna uma prisão. A fé que a sustenta também a condena. Marcada pela solidão e pela discriminação, ela carrega o peso do passado e o dilema cruel imposto pela religião. Seria ela a portadora do mal? Ou apenas mais uma vítima do poder opressor da igreja? Além desses pontos, o autor também traz o fogo como uma simbologia dualista, pois ele não está apenas no título do livro. Ele aparece como o desejo de Luzia por libertação e transformação, sendo um elemento de destruição, mas também interpretado como uma força de renascimento. Esses simbolismos são fatores recorrentes na obra de Salvar o Fogo. A corcunda de Luzia representa o perda dos fardos que ela carrega desde a infância, marcada pelo estigma de feiticeira e amaldiçoada,
uma marca que só se torna visível durante sua gravidez trágica. Já o rio Paraguaçu simboliza o fluxo da vida e da memória, carregando as histórias esquecidas da tapera, como os negros traficados que ali chegavam pelo rio. Além do mais, este rio também influencia na narrativa as reflexões e todo o pensamento onírico e abstrato das personagens. Assim, Itamar entrelaça passado e presente em símbolos que dão ainda mais profundidade à sua narrativa. Itamar mistura a realidade e o surrealismo de um jeito que nos faz questionar o que é memória, o que é sonho e o que é trauma. Para concluirmos o nosso podcast, iremos para a recomendação da obra. A escrita de Salvar o Fogo é intensa e poética, com uma narrativa que mistura realismo e lirismo para criar uma experiência imersiva. Vieira Júnior constrói frases carregadas de significado, onde cada palavra parece ecoar as dores, memórias e resistência de seus personagens. Os personagens são complexos e profundamente humanos. Eles carregam marcas do passado, enfrentam opressões e tentam de alguma forma encontrar o seu lugar no mundo. Luzia, Moisés e Marinha não são apenas figuras fictícias, são representações de tantas vozes silenciadas na história do Brasil. E, no fundo, essa é a grande força do livro, nos fazer refletir sobre o Brasil real. Salvar o Fogo nos mostra um país construído sobre desigualdades, onde a luta pela terra, pela identidade, pela liberdade ainda é uma batalha diária. É uma leitura que nos tira da zona de conforto e nos faz enxergar o que muitas vezes é ignorado no nosso Brasil. Há alguns pontos que a gente pode levantar, que Salvar o Fogo se destaca pelo seu ritmo denso e introspectivo, uma característica que pode exigir mais atenção por parte do leitor, pois a narrativa é carregada de reflexões profundas e um mergulho intenso na psique dos personagens, o que pode tornar a leitura mais imersiva, porém também mais desafiadora. Além disso, a estrutura não linear da história pode confundir alguns leitores. A obra não segue uma linha temporal tradicional, e isso exige que o leitor se mantenha atento às mudanças da perspectiva e ao fluxo narrativo fragmentado. Essa escolha estilística, no entanto, não é meramente estética, mas reflete as próprias inquietações e complexidades que o livro deseja transmitir. Para aqueles que apreciam a leitura mais instigante e reflexiva, esses aspectos tornam a experiência ainda mais rica. Mais do que uma história, Salvar o Fogo é um resgate da memória e da identidade do Brasil profundo. E você, já leu? O que achou?